Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais uma vez desconstruirmos aqui esses falsos profetas. Você está seguindo gente que fica ouvindo vozes na cabeça? É sério que você está fazendo isso? É sério mesmo? Você fica seguindo pessoas que dizem ter ouvido vozes na cabeça, dizendo assim, olha, eu ouvi no meu ouvido aqui a voz falou no meu ouvido aqui, rapaz, presta atenção. Existem muitas vozes no mundo. E tem gente seguindo pessoas, né? Tem gente seguindo pessoas. Não, ele diz que ouviu a voz, Pedrosa. É por isso que eu estou seguindo ele. Ele ouviu a voz, meu irmão. Tenha misericórdia, não faça isso não. Você corre o risco de estar seguindo um falso profeta. E tem gente que corre atrás deste povo, irmão. Corre atrás de pessoas que supostamente ficam ouvindo vozes. Eu digo isso, irmão, porque eu já fui assim. Na minha época de neopentecostal, eu já fui assim, irmão. Eu gostava de estar em rancho de profeta para ouvir profetada. Eu gostava, a Patrícia gostava. Era um negócio terrível. Quando eu me lembro dessa época, eu digo, meu Deus, como é? Eu era menino. Correr atrás de falso profeta e ouvir muita profetada. Eu vi muita profetada, irmão. Tá entendendo? Tome cuidado, tem gente por aí dizendo que tá ouvindo vozes na cabeça, é o capiroto falando. É o capiroto falando na mente dessas pessoas e não vai se cumprir não, viu? Não vai se cumprir. Cuidado, cuidado. Ore a Deus, peça discernimento, leia a Bíblia, é a palavra de Deus falando para você. Mas não se deixe guiar por fala de falso profeta por aí não, porque tem muita coisa que vem para embaraçar. E a Nábia, Regiane, Nadir, Flávio, Celinho e outros tantos aí que estão destilando profetada na internet, estão aí para confundir sua mente. Estão aí para confundir sua mente. Miriam. Disseram que eu ia, né? Eis que eu te digo, Pedrosa. Eita, aleluia. Pedrosa, tu vai ter um carro. Até hoje eu espero esse carro, irmão, né? Para levar a Patrícia, né, Patrícia? Andar com a Patrícia para lá e para cá. Até hoje eu espero o carro para pelo menos, né, sair com a Patrícia. Não sei se ela vai comprar o carro. Será que ela vai comprar um carro para mim? É? Patrícia gritou dali, um carro de mão. Mas eu já tive muita profetada, irmão. Já tive muita profetada. Profetada dali, profetada daqui. Ela é muita profetada. Era terrível, irmão. Graças a Deus, Deus me livrou desses ambientes. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que fica fuçando a internet para ver canais de profetada. Canais de profetada. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ó. Tem gente que gosta disso aqui, que é um caso sério. Mostra aí, Pedraza. Ó. E eu tive um discernimento assim, gente. Eu só prego aquilo que eu tenho compreensão na palavra de Deus. Eu não chego aqui contando revelação. Que foi arrebatada, porque eu já fui arrebatado. Não. Quem foi arrebatado é Jesus. Então, vocês sabem que desde 2022 eu tenho dito que o Alcaminei é o anticristo. Fico dizendo até hoje, ele sempre se encaixa, ele continua se encaixando dentro das profecias, dos textos que a Bíblia vai me apontar sobre a característica do anticristo. Mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero saber quem é o falso profeta, porque o falso profeta ele virá também para ajudar o anticristo. O anticristo ele vem do Islã. Então, o anticristo ele vem da religião islâmica. Agora, o falso profeta não vem da religião islâmica. Ele tem que vir de uma religião que vai convencer o cristão e o judeu. Então, ele é um judeu. O anticristo ele é muçulmano, do Islã, e o falso profeta ele será um judeu. Por que o falso profeta é um judeu? Porque o falso profeta ele vem se passando por Jesus. O papel dele é dizer que ele é Jesus. E Jesus era o quê? Judeu. Então, o falso profeta será um judeu para poder enganar os judeus e convencer os judeus que o anticristo é o Messias de Israel. Então, é a função do falso profeta convencer os judeus. Não é o anticristo que vai convencer. Muita gente diz assim, mano, eu não acredito que o Ali Khamenei é o anticristo, porque como é que o judeu vai adorar esse homem? Porque você precisa entender que a função do anticristo não é nem convencer ninguém.
A função do anticristo, ele vai matar quem quiser adorar ele, é só isso. Agora, a função do falso profeta é exatamente convencer a humanidade a adorar o anticristo. E isso está na Bíblia, tá aqui, Apocalipse 13, o pessoal que não analisa as escrituras. Então, antes de dizer quem é a pessoa, vamos lá. Vamos entender o que é Bíblia. Apocalipse 13, no versículo 12. Olha, começa no 12. Esse 12 aí vocês sabem, né, o que significa? Ó, este falso profeta, ele exerce todo o poder do anticristo e faz com que a terra e os que habitam na terra adorem ao anticristo. Esse cuja chaga mortal foi curada. E esse falso profeta faz grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer à vista de todos os homens. E olha só, e com os sinais... E ele engana os que habitam na terra com os sinais que foi permitido que ele fizesse na presença do anticristo, viu? Então ele vai ser um homem poderosíssimo. Ele terá as mesmas autoridades que o anticristo. O anticristo é o Ali Khamenei. O Ali Khamenei é o quê? Ele é um líder político. Então o falso profeta também será um líder político. O anticristo, ele é um líder religioso. Então o falso profeta também assumirá como líder religioso, porque ele terá todo o poder. Por quê? Porque ele vai vir se passando por Jesus. E Jesus é o quê? É uma autoridade religiosa. Então o falso profeta tem a mesma função do anticristo, enganar as nações. Então, para saber quem é o falso profeta, antes de dizer o nome dele, você precisa entender o que se diz as profecias dos islâmicos a respeito do falso profeta. Para o Islã, o falso profeta é um enviado de Alá. Para o bem deles, mas não é para o nosso bem não, tá? Para os muçulmanos, o anticristo é apenas um enviado de Alá, para fazer o bem para eles, não é para fazer o bem para nós não, entendeu? Então vamos conhecer aqui, gente, no Google fala muita coisa a respeito do falso profeta. E esse falso profeta, ele é conhecido no Islã como Issa. Issa é o nome que deram para Jesus no Islã. Então quando você diz assim, os muçulmanos também creem em Jesus igual nós, creem muito mais do que os judeus, é mentira. Porque eles criaram outro personagem que não é Jesus. O personagem Issa, que eles dizem ser Jesus, não morreu. Não foi crucificado. Entendeu? Então não é Jesus. Então não é Jesus porque Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. Pronto, então não é Jesus. É um outro personagem que é um usurpador. Ele é um usurpador. Jesus fala dele exatamente aqui, ó, Mateus 24, 23. O que é que Jesus fala aqui, ó? Então se alguém disser, eis que o Cristo está ali, não acrediteis. Quem é o Cristo? Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, cuidado, se alguém disser pra você, eis que Jesus está ali, não acrediteis. O que mais que ele diz? E se alguém disser, está no interior da casa, não decreto. E está lá no deserto, não saia até ele. Qual é o deserto? Deserto do Oriente Médio. Pronto, Jesus já está dando alerta que vai vir um homem se passando por ele. Não é o anticristo. O anticristo vem para se passar por Deus, o falso profeta se passando por Jesus, aí entra em ação a imagem da besta, imitando a trindade de Deus, entendeu? Então é assim, o anticristo ele é um ditador. Quem não quiser adorar ele, adorar a imagem dele, aceitar a marca dele, se converter à religião dele, morte, degolai. Exatamente. E aí o Alcorão diz exatamente, degolai os infiéis. Então é exatamente isso. Eu quero ser bem breve. Então, pra mim entender quem é o falso profeta, eu entendo que ele já tá aqui. Eu posso depois dizer que estou errada nessa minha explicação, veja bem. Mas eu acredito, gente, vamos dizer 99%, que seja essa pessoa que já está agindo e que ninguém percebeu. Porque tá dizendo aqui, olha, nas teologias islâmicas, diz que o Issa, que será o falso profeta para nós, ele vai aparecer na Síria, olha, presta atenção, na Síria, antes da oração, ou seja, antes mesmo de uma oração que os muçulmanos fazem. Os muçulmanos fazem 5 tipos de oração por dia. Então esse falso profeta vai vir do céu, vai descer, e ele vai aparecer exatamente no momento que for começar essa oração em uma mesquita que está localizado na Síria. Quem lembra aqui das minhas lives passadas? Que o anticristo ele vai invadir a Síria e vai ser governador da Síria, presidente. Depois o Iraque e a Turquia. A Turquia é onde está o trono de Satanás e ele volta a recuperar o Irã. Porque ele é o líder do Irã, ele vai cair do Irã agora. Então veja bem, a profecia diz que ele vai aparecer na Síria. Então você hoje está vendo agora em primeira mão que você não vai ouvir isso aqui em lugar nenhum. Talvez depois desse acontecimento que eu vou dizer agora, você vai ouvir. Mas o que vai acontecer? Quando o Ali Khamenei cair do Irã, eu acredito que o primeiro país que ele vai conquistar é a Síria. Como eu já falei pra vocês, nas lives passadas, que ele lutará contra este homem da Síria, esse homem da Síria vai morrer. E ele passa a dominar a Síria, o Ali Khamenei. E então, quando o Ali Khamenei estiver dominando a Síria, é que o falso profeta vai entrar em ação para ser reconhecido por eles. Porque eu acredito que eu já reconheci ele. Assim como eu reconheci o Mahdi deles e eles não reconheceram, como eu reconheci o falso, o anticristo para nós, e muita gente não reconheceu. Então, quando o Ali Khamenei estiver de posse da Síria, eles vão fazer alguma coisa lá na mesquita, que o Ali Khamenei vai entrar nesta mesquita que fica na Síria. Neste momento, o falso profeta vai ir até a Síria. Olha, aí vai acontecer, ele vai ter que entrar nessa mesquita. A profecia islâmica diz que vai estar o Mahdi fazendo a oração na mesquita, que eles ficam em cima de um tapete, né? E aí o Issa, que eles dizem ser Jesus, vai aparecer aqui atrás do Mahdi, ou seja, atrás do Ali Khamenei, vai aparecer. Então, quando o Ali Khamenei se virar, vai reconhecer, este é o Issa. Porque aconteceu exatamente como estava profetizado a respeito dele. Ou seja, ele vai descer de avião. Então, minha gente, esse falso profeta, que eu acredito que seja, como eu disse, ele tem que ser judeu, é exatamente o Jared Kushner, né? O Jared Kushner. Por quê? Antes eu dizia que não tinha muita certeza, acreditava que não seria ele, mas agora eu estou tendo mais certeza que seja ele. Por quê? Porque ele já entrou em ação. E ele vai... Eu tava prevendo que ela ia dizer isso. É por isso que eu deixei o vídeo rodar, porque eu estava prevendo que ela ia chegar na conclusão
de que o Gerhard Kirst é o falso profeta. Pelo fato, segundo a interpretação dela, pelo fato dele ser uma pessoa extremamente influente e carismática no Oriente Médio. Estão lembrados que alguns canais de teoria de conspiração também falaram isso? Então, como eu acredito que esse povo, irmão, extrai as teorias deles pela internet, eu acredito que ela deve ter ouvido, né? Este vídeo de teoria de conspiração falando sobre Jared Kushner, que é genro de Donald Trump, né? Cara, é por aí. Eu sabia que ela ia. Eu deixei o vídeo rolar, mas algo na minha mente estava dizendo que ela vai citar Jared Kushner como sendo o falso profeta, rapaz. Olha, eu só vou esperar. Só vou esperar. Mas vocês vão ver. Não vai ter ressurreição de El Khamenei. Tá entendendo? Eu só vou esperar, meu irmão. Vocês vão ver. Eu vou fazer memes aqui. Vou fazer memes aqui. Presta atenção. Viu? Vai fazer muitas coisas em favor do Islã. Só que É ninguém está isso. percebendo a atitude dele. Então cai por terra aqui todos esses sonhos que as pessoas dizem: ah, Deus me arrebatou, Deus me mostrou que o Jared é o anticristo. Não é, ele é o falso profeta. Porque uma das coisas que o falso profeta vai vir fazer é exatamente esses acordos. Vocês estão vendo que o Jared Kushner está de trás desses acordos? E a outra coisa que me deu certeza que ele é o falso profeta é que ele está por trás da reconstrução de Gaza. E a construção de Gaza é algo que está profetizado no livro do Apocalipse, no capítulo 17, a Grande Babilônia. Quem é que tem interesse em reerguer a Grande Babilônia? O anticristo e o falso profeta. Mas como o reinado do anticristo ainda não chegou o momento dele reinar, e o falso profeta ele não terá um tempo determinado de reinado, somente o anticristo terá o tempo determinado de reinado, que são 3 anos e meio. Então o falso profeta ele aparece em qualquer momento dessa ocasião que está acontecendo, dessa profecia que está acontecendo. Então agora. Então como o falso profeta ele vem disfarçado, viu gente? Ele vem disfarçado, ele tem que ser judeu e ele vai surgir para ajudar o anticristo. Então, ele já surgiu fazendo os acordos, ele está por trás dos acordos, ele está por trás da reconstrução de Gaza, e veja bem, ele vai estar por trás do reconhecimento da Palestina, viu? E quando o Ali Khamenei estiver governando a Síria, ele vai aparecer lá, para poder fazer uma reunião, para ir conversar com o Ali Khamenei, para qualquer coisa. Mas ele será reconhecido no Islã a partir deste momento, quando ele aparecer na Síria. E tem mais uma coisa que o Jared Kushner vai estar por trás. Presta atenção. Ele vai estar por trás da guerra do Gog e do Magog, porque também isso está nas hadiths. As profecias islâmicas diz que ele vai estar por trás da guerra do Gog e do Magog. Ele não vai morrer na guerra do Gog e do Magog. Sério mesmo? Mas a guerra do Gog e do Magog, lembra que eu falei pra vocês que a guerra do Gog e do Magog, depois dela vai vir um acordo de paz, que o pessoal diz que é de paz, não é de paz. É um acordo de cessar-fogo. E quem vai intermediar este acordo com o Ali Khamenei é o Jared Kushner. Então já anota aí. Se aparecer alguém dizendo que teve uma revelação, é mentira, porque tá me assistindo. Jared Kushner é que vai convencer o Ali Khamenei a fazer o acordo de 7 anos, viu? Eu fui agora nos comentários deste vídeo aqui e tem de gente dando credibilidade a essa fala da Nábia. É um absurdo, gente. É um absurdo. Pessoal dando credibilidade à Nábia, às profetadas da Nábia, pelo amor de Deus, rapaz. Vocês viram aí um monte de baboseira que essa mulher falou. E o povo lá dando credibilidade a isso. O Jared Kushner, é por conta disso que ele vai ter que ir na Síria, ele vai ter que ir lá, ele vai conversar. Em algum momento ele vai conversar com o Ali Khamenei pessoalmente. E tem mais uma coisa, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês a paisagem que está aqui de trás de mim. Porque o Jared Kushner vai estar por trás disso. Estão vendo? Deixa eu tirar a cadeira. O que é que vocês estão vendo? Dono da rocha. Lembra que eu falei sempre, não vai ter construção do terceiro templo? Pois é, Deus me deu discernimento que não será um templo de Salomão, será uma reforma para essa mesquita. Essas árvores aqui, ó, sairão daqui. Toda essa paisagem aqui que vocês veem como casa serão derrubadas para poder fazer monumentos grandiosíssimos. Essa mesquita aqui, ela será não derrubada, mas reformada. E quem vai estar por trás disso é o Jared Kushner. Então não será a construção do terceiro templo, será uma reforma para a mesquita que já existe, porque o anticristo ele não vem para reinar numa coisinha pobre como essa, porque a Bíblia fala em Apocalipse 17 que esta cidade aqui é a mulher de Apocalipse 12 e a mulher de Apocalipse 17. Agora, enquanto o povo judeu está de posse de Jerusalém,
dessa cidade, esta é a mulher de Apocalipse 12. Mas quando o povo muçulmano estiver de posse de todo Israel, será a mulher de Apocalipse 17. Porque só tem uma cidade no mundo que é comparada com mulher. É Israel. Ah, porque a grande Babilônia é Roma. Mas Deus em nenhum momento compara Roma com mulher. A única cidade que é comparada com a mulher é a cidade de Israel, de Jerusalém. Então, este lugar aqui, minha gente, será todo reformado. Lindíssimo vai ficar. Todas essas casinhas velhinhas aqui que vocês vê, de cor de barro, vão ser demolidas. Só não será demolido esse domo. Só será reformado. Uma baita construção grandiosíssima vai aparecer. Quem vai trazer isso é o Jared Cust. Cara, é impressionante. É impressionante. E para quem se aprofunda nessas questões proféticas do Apocalipse, já viram que os judeus já estão preparando todo o arsenal para a reconstrução do templo. Não é isso? Então, vê, o que ela fala não se harmoniza com a realidade judaica atual. A realidade judaica atual, ela prescreve que para que o templo seja construído, e existem informações demais sobre essa possível reconstrução do templo, aquela mesquita tem que sair dali. Tem que sair dali. Então, assim, os judeus querem a reconstrução do templo. E para que isso aconteça, a mesquita tem que sair dali. Como é que como é que o templo vai ser construído com a mesquita islâmica no local? Não é? Então, não se harmoniza com a realidade atual. Não se harmoniza, irmão. Já por aí você vê que o que ela fala aí não se harmoniza com a realidade atual entre árabes e judeus. Não se harmoniza. Então, é uma falácia em cima de outra falácia, é muita falácia, meu Deus do céu. Quando isso acontecer, quando Jared Kush conseguir fazer isso, aí o povo judeu vai pensar que chegou o tempo da construção. Mas veja bem, eles vão fazer uma aliança. Eles vão fazer uma aliança. Na nova construção, que não é do terceiro templo, é uma construção de uma nova mesquita reformada, vão só reformar esse lugar. Esta mesquita para poder judeu entrar para adorar Yahvé e muçulmano entrar para adorar o Alá. Então, o Jared Kush vai conseguir essa aliança de garantir que os judeus entrem nessa nova mesquita para adorar o Deus deles. Então, essa é algo, gente, que Deus me deu discernimento agora. Porque já fazia muito tempo que eu desconfiava muito que Jared Kush seria o falso profeta, já disse em outras lives, mas ele está cada dia mais entrando em ação dentro das profecias. Assim como Deus me deu discernimento do anticristo ser o Ali Khamenei, porque ele vai se encaixando nas profecias que acontecem, ele vai se destacando. Então, quem está se destacando agora? É o Jared. Não é o Trump. O Trump vai morrer. Não sei o momento, mas eu acho que lá para 2028 o Trump morre. Quando o Trump morrer, quem deve assumir os Estados Unidos é o Jared Kushner. Ou Jared Kushner, eu não sei qual é a pronúncia certa. Por que o Jared Kushner vai assumir os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos também faz parte de uma das cabeças da besta. 7 cabeças. Vi uma besta de 7 cabeças saindo do mar. Essas 7 cabeças. É o quê, rapaz? Eita, rapaz, é muita coisa, né? Não é muita coisa. Quem tá aguentando, fique até o final, por favor. Você que chegou agora, tá certo? Muitas pessoas chegaram agora, né? E eu agradeço você que chegou agora, viu? A gente está desenvolvendo uma matéria aqui, a Nábia surtou nesse vídeo aqui, que eu não tinha visto, irmão, sendo que Gerhard Kust é o falso profeta, tá certo? Você que chegou na live e não tá entendendo nada, olha, já chegue sentando seu likezinho maroto aí para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? E ficar comigo até o final nesse balaio de gato que a Nábia está desenvolvendo. Gente, é impressionante. Então, ela fica harmonizando situações do cotidiano para textos isolados das Escrituras. E agora ela solta uma das melhores pérolas, dizendo que
eh, tio tio amarelo, né, aliás, tio laranjinha dos Estados Unidos, o laranjinha, vai ser cancelado e o Jared Kushner vai ser o novo presidente de lá. Cara, é impressionante. Tem como isso acontecer? Você vê no cenário político, na geopolítica, isso acontecer lá? Tem, não tem. E ela ainda chuta que em 2028, né? 2028 isso pode acontecer. É viajar demais na maionese. Então aqui a gente já viu várias pérolas da Anábia, né? Várias pérolas. A pérola da grande tribulação, a pérola da ressurreição de Ali Khamenei, a pérola do anticristo seu Jared Kush, e o pessoal tá me pedindo para beber água, a gente tem que beber água numa situação dessa. Gente, é demais. É demais.